Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula do nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos dentro da disciplina que é a disciplina de Bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia, sua origem, seu contexto e outras questões muito importantes. Na aula passada nós falamos sobre os livros apócrifos, que são aqueles livros considerados como não inspirados. A grande questão é que há para os católicos, em detrimento aos protestantes, a consideração de 7 livros. Livros esses que nós falamos durante toda a aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, volta lá na nossa playlist do curso de Teologia Bíblica e assista, porque ela é de suma importância para o que nós vamos falar hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o cânon das escrituras. Essa palavrinha cânon é uma palavra que veio do grego e que literalmente, se formos traduzir ela significa vara de medir. Porém, em sua aplicação mais técnica ao texto bíblico, ela vai ter o significado de norma ou regra. Então, o cânon das escrituras é considerado como as normas ou as regras que consideram o que é ou o que não é válido. Quando eu falo da questão válida aqui, eu estou falando sobre a inspiração divina. Qual livro é inspirado, qual livro não é inspirado. Já aprendemos na aula anterior que para os católicos existem livros que são considerados inspirados, que para os protestantes não é considerado como inspirado. Falando sobre essa palavra em si, Orígenes, que é um dos pais da igreja, um famoso pai da igreja, ele foi o primeiro a usar o termo cânon quando ele se referia às escrituras, principalmente se referindo ao Antigo Testamento. Então ele fala sobre cânon, querendo dizer quais eram os livros que deveriam ser considerados como inspirados por Deus. Dentre os vários pais da igreja que existiram, existem algumas divergências quanto a um livro ou outro, principalmente quando nós falamos sobre o Novo Testamento. Para alguns pais da igreja, o livro de Apocalipse, por exemplo, não deveria ser considerado como um livro inspirado. Quando eu falo sobre o Antigo Testamento, alguns pais da igreja já desconsideram o livro de Esté como um livro inspirado. E tem um porquê, tem um motivo deles desconsiderarem. O livro de Esté, em especial, é um dos livros da Bíblia, assim como o livro de Cântares ou Cânticos de Salomão, onde não existe a palavra Deus. Então, o fato da palavra Deus não existir dentro desse livro, para alguns estudiosos, para alguns pais da igreja, isso já era motivo suficiente para desconsiderar esse livro como um livro canônico, como um livro inspirado. Então, toda vez que agora falarmos ao longo das nossas aulas sobre livros canônicos, estamos falando sobre livros que têm inspiração divina. E os livros não canônicos são aqueles que não possuem uma inspiração divina. Um exemplo para os protestantes, se comparar à Bíblia Católica, seria aqueles 7 livros que nós falamos na aula anterior. Para os protestantes, esses 7 livros da Bíblia Católica, 7 livros a mais, não são livros canônicos, mas para os católicos eles são. E há uma linguagem que, ao invés de utilizar como canônicos, alguns teóricos católicos usam como deuterocanônicos, mas também canônicos que têm o mesmo significado. Outra coisa que é importante da gente pensar é da divisão do cânon. Eu vou falar da divisão do cânon do Antigo e da divisão do cânon do Novo Testamento. A divisão do cânon do Antigo Testamento, essa divisão em 39 livros, como nós vemos hoje, como nós temos na Bíblia, principalmente na Bíblia protestante, ou de 43, como nós temos na Bíblia Católica, ela vem da Septuaginta. A Septuaginta é essa Bíblia que eu estou com ela aqui em mãos. Essa Bíblia é uma Bíblia que ela está em grego. Eu vou abrir e vou aproximar ela da câmera para vocês enxergarem que é bem diferente do que nós estamos acostumados. Então, se você observar essas palavrinhas bem diferentes que estão aqui, elas estão no grego, um modelo de grego que nós chamamos de grego koiné ou grego comum. Grego comum porque é a fusão de várias formas literárias do grego que ocorreram antes e que vieram com a expansão do Império Helênico. O Império Helênico é o Império Grego, principalmente sob a figura do grande imperador Alexandre o Grande. Esse grego passou a ser o grego do Império. Onde o Império Grego passou a ocupar, esse grego ele veio a ser falado. Essa tradução, essa Septuaginta, é a tradução de todos os livros do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O Antigo Testamento inteiro ele foi escrito na língua hebraica. Mas, como estava tendo uma grande
disseminação da língua grega na época de Alexandre o Grande, então foi encomendado, alguns falam que foi direto pelo imperador, outros falam que não, mas foi encomendado pelo governo da época, o governo de Alexandre o Grande, também conhecida como Macedônia, foi solicitado que fossem traduzidos esses livros do Antigo Testamento. Essa tradução, principalmente em tempo posterior, ela sendo usada em auxílio para a tradução do grego para o latim também do Antigo Testamento, e a primeira tradução latina, que é uma tradução bem antiga, que data de cerca do século IV depois de Cristo, que é conhecida como Vulgata Latina, junto Septuaginta e Vulgata Latina foram as responsáveis por essa divisão que nós conhecemos hoje. Tem uma coisa interessante quando nós falamos sobre o Antigo Testamento. O historiador judeu mais famoso que existiu na história é chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo ele viveu na época dos apóstolos, e Flávio Josefo vai dizer que até cerca de 435 antes de Cristo, nenhum dos livros do Antigo Testamento recebeu nenhum acréscimo. Olha que coisa interessante. Então nós temos uma figura que é uma figura antiga, que é uma figura que viveu o período dos apóstolos, e que ele vai dizer, e um historiador renomado dentro do povo judaico, e ele vai dizer que nenhum dos 39 livros do Antigo Testamento receberam acréscimo. Lógico que ele não vai falar 39 livros especificamente, porque havia uma divisão um pouco diferente de livros como nós conhecemos hoje. Mas que o conjunto de livros que estão hoje enumerados como 39 no Antigo Testamento, que nenhum deles recebeu um acréscimo sequer. Quando eu falo sobre o cânon do Novo Testamento, como que eu vou saber se esses livros, esses 27 livros que estão no Novo Testamento, eles são ou não livros inspirados? As principais figuras que vão nos autenticar isso, que vão nos trazer uma questão de legalidade sobre a canonicidade ou a inspiração desses livros, são os pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, eu estou falando sobre figuras de teólogos, eu estou falando sobre figuras de líderes religiosos que viveram no período um pouco posterior aos apóstolos, pegando desde o século I, lá do finalzinho dos anos 90, bem próximo ali, ou um pouco depois da morte do apóstolo João, que foi o último discípulo, o último apóstolo de Cristo vivo, o último apóstolo de Cristo vivo a morrer, no período mais próximo, né, desses pais da igreja, até cerca do século V, alguns colocam século VI também, esses teóricos, teólogos, esses religiosos vão ser conhecidos como pais da igreja. Vão ter cerca de mais de 36 mil citações de trechos de livros do Novo Testamento. E aí o que é feito? Quais livros que eles citaram? Aí é feito lá uma verificação nos escritos desses pais da igreja, que deixaram vários e vários livros. Aí eu verifico que eles citaram apenas 15 livros do Novo Testamento. Então, se eles tivessem citado apenas 15 livros do Novo Testamento, isso era uma evidência que apenas 15 dentre os 27 livros do Novo Testamento são livros canônicos, porque aqueles que viveram mais próximo daquele período só citaram 15 livros. Significa que os outros não tinham valor nenhum. E ainda quando citassem esses outros livros, citavam como eles citaram os apócrifos. Olha, aquele livro ali ele não tem um valor de inspiração, como era muito comum de ser feito por Orígenes, por Clemente, por Policarpo, por Inácio, Justino Marte, dentre outros. Eles falavam dos livros que eram livros canônicos, mas eles também falavam dos livros que não eram considerados como canônicos. Porém, os 27 livros do Novo Testamento foram citados, e como eu disse, mais de 36 mil vezes. Então nós temos aí como nós falamos nos dias de hoje, quando vai ser feito um trabalho acadêmico, escrever um artigo, um livro, um TCC, nós temos muita referência bibliográfica que foi feita através dos livros do Novo Testamento, através dos 27 livros do Novo Testamento. É difícil encontrar um documento antigo que tenha tanto amparo teórico, que tantas pessoas daquele período próximo tenham o citado, tenham copiado, escrevido sobre ele várias e várias vezes. Mas o que esses teóricos, esses pais da igreja, e o que aqueles que definiram quais livros seriam canônicos, inspirados e quais não seriam, quais eram os métodos que eles utilizavam? Eu gosto de utilizar 3 métodos específicos. Um deles é apostolicidade. O que é isso? Para que um livro ele fosse considerado como inspirado, falando do Novo Testamento agora, era necessário que ele tivesse sido escrito por um apóstolo que conviveu com Cristo,
ou com alguém do círculo ali daqueles cristãos, alguém bem próximo daquele apóstolo. Aí tem uma coisa interessante. Um dos motivos do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela sofreu ao longo da história da igreja algumas críticas de não ser considerada como uma carta canônica ou como uma carta inspirada por Deus, por não sabermos quem foi o escritor. Alguns até forçam um pouco a barra, falando assim, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, essa epístola, como nós aprendemos, né, que o correto é epístola e não carta, mas não tem problema de falar carta em si. Mas tecnicamente epístola se referir a um coletivo, a um grupo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, outros falam assim, foi Apolo que escreveu. Mas uma coisa é certa, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Isso poderia meio que descaracterizar a canonicidade ou a inspiração da carta aos Hebreus. Mas aí nós temos outras características que são o conteúdo. O conteúdo é um conteúdo espiritual, é um conteúdo que tem exatidão doutrinária, que já seria uma outra forma de verificar. Se ele tem um conteúdo espiritual que bate com o que está sendo falado junto com os outros livros do Novo Testamento, com a mensagem central do Novo Testamento, então ele pode ser considerado um livro canônico. Essas foram duas ações que foram utilizadas, por exemplo, para a carta aos Hebreus. E além disso tem a verificação se há ou não inspiração divina. Como que eu vou saber se há inspiração divina? Aí é pelo que está sendo falado, é pelo que está sendo direcionado, é pelo que está sendo orientado através do que está escrito naquele livro. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o cânon das escrituras. O cânon, que é essa palavrinha que, no significado mais técnico para nós, vai ser norma ou regra que vai reger o que é válido, o que é inspirado e o que não é inspirado nas escrituras. Na próxima aula nós vamos falar sobre as línguas bíblicas. Aguardo vocês. Vamos abordar sobre o grego, o hebraico, o aramaico e o latim. Vai ser uma aula muito importante para disciplinas futuras que teremos. Até lá!